Fusões e aquisições, eu gostaria de iniciar por uma pequena explicação pelo termo, que é chamado internacionalmente de M&A. M de Merger e A de Acquisitions. Há muito tempo as empresas vêm se fundindo, se juntando em joint ventures e sendo vendidas para outros grupos, para investidores ou para fundos de investimentos. No Brasil nós já temos esse processo há vários anos e com muito sucesso, e principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos passando por momentos econômicos mais difíceis, as empresas vêm somando com outras corporações, vêm buscando parceiros internacionais, fundos que venham investindo, sejam eles de private equity, ou seja, de participação acionária, ou fundos de venture capital, onde há a colocação de um capital, são mais divisões em função da época econômica em que a empresa se posiciona, e não propriamente por uma divisão de fundos. Nós temos aqui no Brasil hoje uma infinidade de empresas estrangeiras buscando oportunidades. Então eu aproveito para dizer o seguinte: muitas vezes nós ficamos olhando para um momento difícil, um momento de crise, e as oportunidades existem. O Brasil ainda é o país das oportunidades, é um país que nós temos uma busca, principalmente pelo consumo, pelas suas dimensões continentais. Isso faz com que haja realmente o interesse de investidores internacionais. Aqui também nós temos empresas que têm a participação de fundos estratégicos, fundos de private equity, como disse, de venture capital, e até mesmo de investidores particulares. E esse é um processo que tem caminhado bastante. As empresas têm conseguido contornar esses momentos difíceis de crise e, com isso, determinarem um crescimento dentro de uma cadência mais lógica e mais confortável. O processo de M&A é importante que ele seja dividido em fases. E, normalmente, nós dividimos em 3 fases. Uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase final. Eu tenho visto pessoas pulando essas fases, e principalmente quando não se define muito bem o objetivo dos sócios, a quem nós devemos procurar, os valores da empresa. Quando chega na fase final de negociação, começa a haver uma série de questionamentos, tanto da parte do comprador como da parte dos vendedores. E isso, muitas vezes, acaba encerrando o negócio e todo o trabalho é perdido. Então, vamos colocar da seguinte forma: é muito importante, na fase inicial, que sejam definidos os objetivos da transação. Nós temos que sentar com os sócios calmamente, discutir amplamente o que eles querem, qual é o objetivo, se está no momento correto de vender a empresa, se ela já está organizada, se não existem contingências, enfim, o objetivo também de vida de cada um deles. O posicionamento e os objetivos que nós vamos trabalhar esse negócio. Olha, é o momento de se buscar um fundo, é o momento de se buscar um investidor particular, ou uma fusão, ou uma joint venture, e nós temos que entender também o que vai motivar os possíveis compradores, os potenciais compradores. Feita essa primeira definição, então nós vamos para os processos. Como é que nós vamos fazer? Já existe alguém, um potencial comprador? Existe alguém que já se interessou pela empresa? Qual é o processo que nós vamos trabalhar com isso? Bom, definida essa primeira parte, ainda na fase inicial, nós vamos para os valores e informações a respeito da empresa. Também é importantíssimo que os vendedores estejam tranquilos, estejam com seu objetivo bem definido e atendidos esses objetivos. Então, a determinação do valor é o que se chama de valuation. Muito bem, os parâmetros para essa operação. Nós podemos ir até que valor, pode haver um desconto, isso pode ser parcelado, os potenciais compradores vão permanecer em parte na empresa ou não, enfim,
Essa determinação é importantíssima e isso vai definir como é feito o projeto. Então é elaborado um projeto minucioso, que mais uma vez chamado em inglês é o Information Memorandum. Muito bem, nele contém a avaliação da empresa, as projeções, enfim, o mercado e as pretensões dos vendedores. Com isso, o potencial comprador vai fazer uma pré-análise desse trabalho. Porém, antes disso, nós vamos fazer um documento que é chamado teaser. Este sim é que é mandado para que ele possa avaliar se continua ou não interessado pelo negócio. A fase intermediária do processo nós chamamos de busca, ou search em inglês, onde nós vamos fazer o contato com os potenciais investidores. É o contato propriamente dito. Então, voltando, ou ele já existe, ele já passou pela empresa, ele tem algum interesse, ou nós vamos fazer uma busca nesse mercado internacional para pessoas que tenham alguma sinergia com aquele tipo de empresa, ou seja, um fundo que também esteja interessado no tipo de negócio da empresa, ou algum investidor nacional que esteja buscando também uma oportunidade de negócio. Muito bem, o que nós fazemos primeiro? Nós fazemos um contato, esse é o primeiro passo, um contato seja ele telefônico ou um contato pessoal, e mandamos em seguida o teaser, que é o documento que eu citei, vamos dizer que seja uma lauda com dados preliminares a respeito da empresa, onde o potencial comprador defina, olha, esse é o tipo de empresa que eu busco, ela tem o faturamento que eu quero, ela tem uma margem de contribuição boa, um resultado interessante, o mercado que ela está inserida é bom, é tudo o que eu estou buscando, eu quero dar andamento. Muito bem, o que ele vai fazer então? Nesse momento, ele vai assinar um termo de confidencialidade, né, que é chamado de NDA, aí sim nós mandamos então o Information Memorandum. E aguardamos um posicionamento do investidor de posse desse documento mais complexo e mais completo. Então, quando ele faz esse estudo, ele se posiciona. Bom, eu quero dar andamento, eu quero partir agora para um estudo mais profundo na empresa e dar andamento na due diligence, que já faz parte da fase final do processo. A partir do posicionamento do investidor, nós entramos na terceira fase da negociação. Então, realmente a estratégia. E nesse ponto do negócio, ele acaba pedindo uma abertura maior de informações. É o que nós chamamos de data room. Então, ele quer saber dados mais profundos a respeito da empresa que estão contidos no Information Memorandum. É sempre importante falar, e talvez não seja nem necessário, seria uma obrigação ética, que o information ele relate exatamente o que acontece na empresa. Não se pode mudar nada em termos numéricos, em termos mercadológicos, em termos societários. Por quê? Isso depois vai ser auditado. Nessa última fase, ela passa pelo que nós chamamos de due diligence e, logicamente, as auditorias vão querer saber a veracidade desse documento. E no Data Room, nós ficamos à vontade para abrir esses números de uma forma mais complexa, entrando até no mérito dos números e de lançamentos contábeis e patrimoniais. Muito bem. Neste ponto, em havendo o interesse do investidor, ele faz a primeira oferta, que é a oferta não vinculativa. Ele faz uma proposta que ele fala, tá bom, eu estou interessado no negócio, eu quero dar andamento. Então nós entramos ainda na fase final, no processo de negociação propriamente dito. Então, nesse ponto, são discutidos os parâmetros de valores, são discutidas as participações, olha, por esse valor eu entro com tal participação percentual, eu vou ficar na empresa gerenciando ou não, eu quero que os acionistas atuais permaneçam por um período de tempo,
até mesmo para fazerem o pós-fusões e aquisições, que isso é muito importante, essa fase de transição. Então, definidos esses parâmetros, ele vem então com a oferta final. Olha, realmente eu me interesso, dentro desses valores eu posso formular uma proposta com esse cheque final que nós chamamos. Muito bem. Na coordenação final, a partir desse momento, entram realmente os auditores e vão fazer uma verdadeira varredura dentro do processo. Então, olha, o valor de faturamento está certo, os custos e despesas estão corretos, as projeções estão corretas. Ele vai olhar, entram inclusive advogados, olhando se existem contingências na área fiscal, na área trabalhista, na área societária, e essas contingências muitas vezes ficam como pendências na forma de pagamento. Então, definidos esses dados todos, nós entramos nas negociações finais. Então, são elaborados os contratos para assinatura, venda ou participação acionária ou joint venture. Nessa fase, existe uma atuação muito forte dos advogados de ambas as partes e a finalização, que é a assinatura dos contratos.